Boa noite, queridos, graça e paz. Hoje vivo uma situação inversa. Normalmente faço música e passo às vezes a palavra para o preletor. Hoje estou fazendo o caminho inverso. Num sábado que tivemos com vários workshops, também com a palestra à tarde falando sobre a espiritualidade na adoração. Queridos, me permitam, me sinto muito à vontade nesta igreja, nesta comunidade, já criando vínculos de amizade, um pouquinho mais, com a segunda vez que você vem, volta para uma igreja e acompanha o que Deus está fazendo no Brasil, o que Deus está fazendo nos estados do Brasil, nas cidades específicas. Eu vim de uma família não evangélica, eu tenho uma herança católico-romana, eu sou descendente de um padre, eu e meu primo afastado, Guilherme Arantes, somos descendentes do mesmo padre Lima Verde, lá de Crato. Meu avô cearense, meu pai acreano. Conheceu a minha mãe na Baixada Santista, na época que minha mãe já era cantora do rádio, cantora profissional, crooner de orquestra, e minha mãe que me ensinou a tocar violão, piano. Violão, ela não começou bem comigo, ela me ensinou, a primeira música foi A Moda da Pinga, a marvada da pinga que me atrapalha. Você imagina iniciar sua caminhada musical aprendendo a sua primeira música com a sua primeira professora de piano e de violão, ensinando a cantar as músicas de Dorival Caymmi. Aí que começa a herança baiana na minha vida. A minha irmã mais velha ganhou o nome de uma música do Dorival Caymmi. Marina Morena, Marina, você se pintou. A mais nova, Dora, rainha do frevo, do maracatu. Felizmente, foram mais 2 homens que nasceram na família, senão eu iria provavelmente me chamar Mãe Menininha do Gantoá, e que não ficaria tão bem assim. E crescendo no interior de São Paulo, também na cidade de Limeira, nos coretos, ouvindo as violas. Eu tenho uma viola que eu batizei com o nome da minha mãe Laura, eu tenho uma violaura, tocando as coisas de Inesita Barroso. Viola, minha viola, eita, programa que eu gosto. TV Cultura era muitas vezes o nosso culto da manhã, desculpe confessar. Era Inesita Barroso. E a minha conversão foi Deus usando músicas de 2 pessoas não cristãs. O Tim Maia foi João Batista e a Rita Lee foi a ajudante de parto. Porque eu estava perdido nos meus delitos e pecados, na minha crise com 17 anos, já trabalhava como músico, o meu irmão também, músico, maestro, tocou 12 anos, foi o pianista da Já Sinfônica em São Paulo, fundador da Universidade Tom Jobim. Então a nossa casa respirava música. A minha conversão foi aos 17 anos e fui acolhido numa igreja batista, uma igreja batista tradicional, de herança leta, e um roqueiro novo convertido, que tinha influência de Clube da Esquina, Lô Borges, Márcio Borges, Milton Nascimento, pessoas que fizeram e que me mentorearam na questão da arte e da música, e claro, a dupla internacional, Lennon e McCartney, os Beatles que fizeram a nossa reflexão, a nossa entrada no mundo da música. Você vai para uma igreja batista e com a herança da música, da cultura brasileira, e descobre um outro universo. Eu não conhecia esse universo. Das heranças que chegaram aqui dos missionários, que trouxeram os seus inários, cantor cristão, inário evangélico, salmos e hinos, harpa cristã. Às 6 da tarde, minha mãe sentava no piano e tocava as músicas do cantor cristão. Então fui começando a ter
contato com esta herança da música evangélica protestante. E ganhei inicialmente uma visão de que a adoração era música. As igrejas batistas se estruturavam em cima de ministérios chamados de música sacra. Os cursos nos seminários eram cursos de música sacra e uma matéria para os pastores chamado culto e louvor, que ensinava os pastores a fazerem uma ordem de culto, uma liturgia, mas não mergulhava na teologia, na compreensão do universo da adoração. Então esse foi o desafio dos mentores que caminharam comigo inicialmente, dentro da igreja evangélica. E aí eu fui treinado na missão de Vencedores para o Cristo. Eu estive aqui em 1974, viemos dentro de uma Kombi de uma veraneio, cheia de instrumentos. Depois, em 1975, voltamos aqui a esta cidade. Evangelizando, cantando nas igrejas, sendo convidado por os pastores a deixarem a bateria fora dos templos. Era isso mesmo, a gente teve que chutar a porta. E foi um sopro que Deus fez no nosso país, um sopro nos ministérios de juventude nesse país. Vencedores para o Cristo, Palavra da Vida, Mocidade para Cristo, Jovens em Cristo, Jovens da Verdade, Cruzado Estudantil, foi um sopro forte no nosso país. E muitos convertidos nessas missões e nesses trabalhos se tornaram depois autores e compositores de grande parte da inódia do nosso país, na cultura brasileira. Sou da geração de Guilherme Kerr, Sérgio Pimenta, Jorge Heder, Aristeu Pires, Jorge Camargo, João Alexandre, 10 anos um pouco mais à frente, íamos convivendo com a herança da Aliança Bíblica Universitária, com o querido Volô, que fez a primeira marcha rancho no Brasil, ele de herança ucraniana. Antes mesmo que eu fosse alguém, tu me amaste, me disseste vem, mesmo sendo tão rebelde e vão, tu me amaste, me estendeste a mão. Quer dizer, uma pessoa de herança ucraniana, ele que estudou no ITA, no Instituto Aeroespacial, autor e que fez o primeiro projeto de satélite brasileiro, hoje professor universitário, pastor já, e que nos ajudou a nos reconciliar com a nossa cultura. E fui obrigado, claro, a visitar a minha teologia de adoração, de criação, a teologia da arte, e fui confrontado com a realidade do Catecismo Menor de Westminster, onde há uma coletânea de doutrinas da igreja protestante, evangélica, evangelical, cristã. A primeira pergunta que nós encontramos nesse catecismo é: para que o homem foi criado? O homem foi criado para adorar a Deus e para desfrutar da sua presença. Opa! Se o homem foi criado para adorar a Deus, precisamos entender o que é adoração. E aprendermos a resgatar a teologia do prazer, a alegria de ter Deus presente em todas as áreas da nossa vida. Portanto, todos os seres humanos foram criados para adorar a Deus e para desfrutar da sua presença. Todos aqueles que receberam a imagem e semelhança de Deus, cristãos ou não cristãos, religiosos ou não religiosos, foram criados para adorar a Deus. É a nossa razão existencial. Então, um congresso como esse, de adoração, de arte, pessoas não cristãs são bem-vindas num congresso como esse. Não é um congresso somente para cristãos, para religiosos, para não cristãos. Podemos sair daqui, podemos sair nos bares da cidade, nos botecos da cidade, e chamar e convidar as pessoas para um congresso de adoração, porque é a razão de existência de todos os homens. E a segunda coisa que fui confrontado é com uma frase que foi dita por A.W. Tozer, um dos maiores escritores cristãos do século XX, numa das suas aulas em 1961. 1961. Ele disse na sua sala:
A adoração é a joia perdida da igreja evangélica. A adoração é a joia perdida da igreja evangélica. Os reformadores, quando quiseram quebrar nas suas liturgias, nas suas expressões de culto, nas igrejas da Europa, apenas com as arquiteturas, com os vitrais, tentando diferenciar as suas missas dos cultos novos que os reformadores traziam, focaram na questão da música. E a igreja protestante abraçou um equívoco que trouxe sequelas através da história da igreja, porque as pessoas começaram a confundir adoração com música. Mas a música é apenas uma expressão possível de adoração, e nós precisamos recuperar isso na igreja. O que a comunidade da fé precisa avaliar e retomar das suas convicções, o que os líderes, músicos, pastores, artistas precisam considerar quando falam em adoração e arte. E os 3 caminhos possíveis, ou 4 que nós podemos olhar nessa perspectiva da adoração e da arte, para a edificação, para a evangelização, para o pastoreio e para a apreciação. Ah, mas eu preciso ter uma função religiosa na adoração. Eu preciso ter uma funcionalidade religiosa na expressão da arte. Não, Deus nos deu a capacidade de apreciar. Todas as coisas foram criadas por Deus. E aí temos que voltar para o início da nossa compreensão. Se Deus é o Criador de todas as coisas, toda manifestação de arte em qualquer dimensão é feita pela capacidade que Deus deu às suas criaturas. O diabo não é criador. O diabo distorce aquilo que Deus criou e viu que era bom. E se você não resolver essa questão inicial, você vai achar que todas as nossas heranças culturais são repletas de demônios, que a África é um continente repleto de demônios. E quando você vai conhecendo as culturas, você vai vendo a manifestação de Deus em todas as culturas. E o que o diabo faz é distorcer tudo aquilo que foi criado por Deus, que ele viu que era bom. Ah, não, mas o cinema é do diabo, né? A dança, a expressão corporal, não, é do diabo. Não, a pintura, nós não podemos ir nos espaços culturais e apreciar a arte feita por um não cristão. Não, nós não podemos concordar com a dramaturgia, com o teatro. Não, isso não é de Deus, isso é do diabo. Ora, não era do diabo, mas o diabo olha assim e fala: se estão colocando tudo isso na minha mão, eu fico com isso. E a igreja abraçou esse caminho equivocado de achar que a adoração é somente música. E pessoas não vêm a congressos como esse, não vêm a participar de reflexões sobre essa, que falam: não, eu não sou, esse é para o ministério de adoração, é para o pessoal da música, são para os artistas. Não, todos nós fomos criados à imagem de Deus e fomos criados para viver para a sua glória. 1961 marcou para mim, porque foi minha primeira audição de piano. Fui tocar uma peça de Francisco Russo para minha professora de piano, que era prima do presidente Jânio Quadros. 1961, nós tivemos um presidente que já era movido a álcool, era flex. Ele tomava todas. E a minha mãe falou assim: olha, a sua primeira audição vai ser para o primo da professora de piano, presidente do Brasil, Jânio Quadros. Eu não sabia direito o que era Brasil, nem que era presidente, com 6 anos de idade. Mas eu toquei uma peça de Francisco Russo, sentei no colo do presidente do Brasil, recebi um beijo dele movido a álcool. Traumatiza qualquer criança que quer começar uma carreira artística. Em 1961, vocês que estudaram, fizeram história, sabem a história do Brasil, ele renunciou à presidência. Os historiadores dizem que ele renunciou depois de me ouvir tocar, mas não há comprovação histórica, porque a história é contada de diversos prismas pelos historiadores. Necessidade, então, de termos uma teologia de adoração, de culto, de liturgia e de arte na nova aliança.
Há uma confusão na adoração hoje na igreja no Brasil e no mundo, uma falta de base bíblica, de mentoria, de uma teologia que nos convide à devoção, à experiência comunitária, a uma espiritualidade equivocada que está presente em cima dos palcos. Eu chamo de palco porque outra grande tragédia e equívoco foi transformar altar em palco. E quando isso foi feito, o mercado religioso, o mercado da música, o mercado da chamada adoração, invadiu as nossas comunidades, tomaram conta dos espaços dos nossos templos, e as pessoas hoje não sabem a quem servir, não sabem se serve a Deus ou Deus do mercado, não sabem se conseguem adorar somente a Deus ou vão adorar também a Mamon. Como é que é, Nelson? Nós estamos mergulhados hoje numa adoração de mercado, algumas chamam de adoração gospel, e que não cantam mais a palavra de Deus, e muitos dessa adoração não tem mais o conteúdo cristão, e não refletem uma espiritualidade cristã. Por quê? John Wesley, um reformador, disse que todas as vezes que nós estamos aqui, cantando, levantando uma oferta, orando pelos enfermos, apresentando as crianças, trazendo a mensagem, a exposição da palavra, as músicas, os cânticos que são tocados aqui, isso é uma pública profissão de fé de quem nós somos. Então eu convido uma pessoa não cristã a participar de um congresso como esse, ele vê a nossa liturgia, vê tudo que acontece aqui, e fala assim, eu sei agora o Deus que vocês creem. Falei isso hoje à tarde num grupo, falando sobre espiritualidade na adoração. Se eu vou cantar aqui música só de vitória, 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 a pessoa chega ali fora, na saída, e fala assim, valeu, obrigado, mas não dá para seguir o Deus de vocês, porque a minha vida tem fracasso, minha vida não é só vitória, minha vida é só derrota, esse Deus que vocês estão cantando aqui não serve para mim. Gente, todas as vezes que estou aqui tentando adorar, cultuar a Deus comunitariamente, é uma pública profissão de fé. E com um peso maior, John Wesley novamente, se eu não tiver culto na vida, eu não terei vida no culto. É por isso que a adoração comunitária é composta da nossa adoração pessoal e individual que nós cultivamos com Deus. Você chegou aqui para continuar a adorar a Deus, a continuar a adorar, porque você adora na sua casa, você adora na sua profissão, você adora no seu ministério, você adora nos seus relacionamentos, e nós somos convidados agora a cultuar e adorar a Deus de forma comunitária, e quando não flui, é porque nós também não estamos cultivando a adoração fora das quatro paredes, fora da adoração templária, mas uma adoração que deve perpassar todas as áreas da nossa vida, tudo que sou, tudo que faço para falar bem de Deus, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos trocar o ministro de música, a banda, não está mais tocando direito como tocava, o pessoal não está muito comprometido, é por isso que hoje não fluiu o culto da adoração, o pastor não pregou direito, a adoração não aconteceu hoje, voltei para casa aqui vazio, e começamos a colocar a culpa nas pessoas que conduzem muitas vezes a adoração, mas a pergunta é, você adora a Deus individualmente? Você busca a Deus nas disciplinas espirituais? Você ora? Você tem momentos de solitude? Você vai para o secreto orar e conversar com Deus e abrir o seu coração diante de Deus? Você tem cultivado a disciplina da lectio divina, de meditar na palavra de Deus, de deixar Deus falar com o texto que você vai procurando aprofundar com pessoas que estão te mentoreando, discipulando? Então o que acontece no culto público? Você não é um animador de auditório, você está tentando servir a Deus com a música, com o cântico, com a sua vida, e ajudar a congregação também a celebrar e adorar a Deus. Mas se eu não adoro a Deus lá fora, como é que eu vou esperar que 1h20, 1h30, eu vou conseguir adorar a Deus, eu vou conseguir enganar a Deus? Opa!
Precisamos recuperar coisas que foram perdidas. O momento que nós vivemos hoje é de resgate, inclusive, da expressão corporal. Eu sou da geração que a adoração que era permitida na igreja era adoração de aquário. Já viu o peixinho no aquário? Era assim, vamos cantar o hino tal. Era só isso. Eu não podia, se começasse se começasse a dançar assim, sai Satanás, anátema, maldição, o que é isso? Porque alguém pegou o texto lá de João 4 e disse assim, adoradores só adoram em espírito e em verdade, o corpo não. Como não? Foi esse corpo que Deus deu para nós. E aqueles que acham que a matéria é má, são hereges, são pessoas que desconsideram a revelação bíblica. Esse corpo foi resgatado para adorar a Deus. Você vai para Moçambique, onde eu servi também, você vai para a África e vê ali a mão de Deus da cultura que chegou no nosso país e todo mundo dizendo, essa nossa herança, ela é demoníaca. Não! Não! Então nós precisamos revisitar aquilo que nós cremos, aquilo que está na base da nossa compreensão de adoração e do louvor. Fomos criados para adorar a Deus e para desfrutar da sua presença. A queda foi a nossa desistência de adorar. O pecado que cometemos foi desistir de adorar a Deus. Por quê? Porque eu e você sempre tivemos e ainda temos, mesmo cristãos, um coração idólatra. Nós temos um coração que tende sempre à idolatria, construir falsos deuses o tempo todo. O povo de Israel fez isso muitas vezes na história de Israel. Decidiu abandonar a Deus e seguir falsos deuses dos povos vizinhos. Então nós temos um coração tendendo à idolatria, construir esses falsos deuses o tempo todo. Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 6. A queda é a nossa desistência de adorar e comungar. O reverendo John Stott, que foi pastor da rainha da Inglaterra por muitos anos, ele diz que a adoração não é em essência é uma condição do coração e não uma condição de arte. Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 4. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Qual é o contexto disso? Olha lá o contexto, a partir do versículo 14. Não sigam os outros deuses, os deuses dos povos ao redor, pois o Senhor, o seu Deus, está no meio de vocês, é Deus zeloso, e a ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês, e ele os banirá da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá e Meribá, no conhecido dia da tentação. O povo estava atendendo a idolatria. Ouve, ó Israel, o Senhor é o seu único Deus. A adoração significa basicamente a nossa decisão de amar a Deus em primeiro lugar. Ah, você é um adorador, então eu decidi amar a Deus em primeiro lugar. É isso que vai nortear a minha vida como cristão, como discípulo, como adorador. Eu decidi amar a Deus em primeiro lugar. E o texto diz, como é que eu vou nutrir isso? Que essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensinem a palavra com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiverem sentados, quando estiverem andando no caminho, quando se deitar ou quando se levantar. Amarre-a como sinal nos braços e prenda na testa. Escreva os batentes da porta da sua casa e os seus portões. É a palavra de Deus
que nutre o nosso coração, é a palavra de Deus e a mente de Cristo que está agora sobre a ação do Espírito Santo em nós. É a palavra de Deus que vai nutrir o meu coração e a minha adoração com profundidade. É a palavra de Deus. Então, amar a Deus é a primeira condição de um adorador. O texto diz mais, versículo 13: ao Senhor teu Deus temerás, e só a Ele prestará culto. Opa! Eu tenho que temer a Deus, eu tenho que levar Deus a sério. Deus não está brincando. É a palavra de Deus comigo e com você. E essa compreensão de que nós não vamos prestar contas da nossa vida é algo que precisa ser afastado de nós. Todos nós vamos prestar contas da nossa vida, do que fizemos, do que somos. E não podemos deixar de que autoridades eclesiásticas e autoridades do país não deixe de saber que um dia prestarão contas de todas as suas ações e de todas as suas decisões. É por isso que Deus é Senhor da história e conduz a história. Todos os governantes, bons ou maus, vão prestar contas diante de Deus. Ele tem o controle da história. Deus cuida e zela pela humanidade, zela pelas famílias da terra, zela pela sua igreja, zela pela sua vida. Então eu preciso amar a Deus, eu preciso temer a Deus, eu preciso levar Deus a sério. E o texto diz mais: e só Ele servirás. Nós vamos falar isso ainda. Amanhã vamos falar sobre discipulado, o segundo tema. Depois vamos falar sobre adoração como serviço. A música na igreja é um serviço que prestamos a Deus. A arte é uma oportunidade de servirmos a Deus. E nós, como músicos e artistas, não podemos abandonar os espaços culturais e a nossa presença para testemunho do Evangelho. Por quê? Porque a arte é terreno sagrado. E a arte é terreno do sagrado. Se você mergulhar, como Jorge Camargo atualmente está mergulhando, levando um evento pelo Brasil, falando sobre a espiritualidade na música popular brasileira, você vai ficar impressionado. Autores e compositores estão em busca de se relacionar com o divino. Então, como vamos dar testemunho se nos ausentamos dos espaços culturais? Não, é terreno nosso, é terreno sagrado. A arte não precisa de justificativa. Nós apreciamos aquilo que Deus fez e viu que era bom. Nós recebemos a capacidade de gostar, de vermos uma execução, no bom sentido, claro, de músicos, de corais que se apresentam, e nós aplaudimos a Deus e aplaudimos a dedicação, a disciplina, a excelência com que estão oferecendo aquilo que receberam de Deus. Músicos que tocam às vezes na igreja, acabam uma cantata, acaba uma apresentação de música instrumental e as pessoas ficam olhando e não falam nada. Quase que o artista e o músico falam assim: desculpa ter vindo aqui na igreja, tá? Desculpa ter tocado hoje à noite, você desculpa, poxa, eu não queria ter louvado a Deus hoje com excelência, você me desculpa, tá? Que isso? Não é nenhuma questão de evangelho, é uma questão de educação. Se vamos e somos convidados para assistirmos artistas que pedem para que a gente vá e aprecie aquilo que estão fazendo, quando estamos também recebendo pessoas na comunidade, servos de Deus, queremos encorajá-los a continuar fazendo de coração e o melhor que tem nas mãos para a glória de Deus Pai. Nelson, entendi. Amar a Deus, temer a Deus, servir a Deus. De coração, esses são os alicerces. Isaías capítulo 1, versículo 10 a 20, nós vemos uma constatação também do Antigo Testamento. Deus não se ilude com nossos ajuntamentos solenes, porque Ele deseja um coração íntegro,
uma vida reta e de prática da justiça. Mas o Amós confirmou isso lá no seu livro. Você imagine, estarmos num culto público, com apresentações musicais, com cânticos maravilhosos, com corais, e de repente, o Senhor chega ali na porta e fala assim: parem com essa música! Parem com essa música! Eu não me iludo com os ajuntamentos solenes de vocês. Porque o juízo não corre perene no meio de vocês, e vocês não estão praticando a justiça. Vocês não vão me enganar com música. Talvez a gente colocasse 2 diáconos para acompanhar o profeta que chegou ali na porta, né? Falou assim: conduz esse irmão para fora. Porque a adoração também, irmãos, envolve o nosso testemunho na sociedade, envolve a prática da justiça, porque o Senhor pediu que nós buscássemos o seu reino e a sua justiça, para que todas as outras coisas nos fossem acrescentadas. Nelson, é só até as 9 horas, eu tenho mais 1 minuto para terminar. Tinha muito ainda para falar, mas tem mais 2 dias aqui para completar. Então nós precisamos resgatar a essência e o coração da adoração, que é bem mais do que música. Olha, não pense que eu sou contra a música, pelo contrário, eu vivo dentro de uma família de músicos, na igreja, servindo a Deus nessa área, mas eu já entendi que nenhuma manifestação de arte ou a música resume a nossa compreensão de adoração. Adoração é o nosso coração rendido e decidindo amar a Deus em primeiro lugar, levando Deus a sério na nossa vida e servindo a Deus de coração, com o que somos e com o que fazemos. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim: ele está acabando, viu? O pregador é assim, ele é rápido, a primeira mensagem é sempre rápida, aí você volta no dia seguinte. Ou não. Irmãos, faz sentido isso que estamos falando aqui essa noite? Para um pastor, e para quem supervisiona muitas vezes músico, e é um compromisso que eu fiz com a minha mãe, cuidar de músicos, pastorear músicos e artistas, para que a igreja não perdesse os seus músicos e os seus artistas. Cuidar dessas pessoas, ajudá-los a conhecerem a Jesus, ajudá-los e discipulá-los para que nutram um relacionamento pessoal profundo com Deus, numa espiritualidade de fato cristã, baseado na palavra de Deus. Ah, Nelson, quem que você quer na sua igreja? Um cara que é bom de Bíblia, que vai na escola dominical, que faz trabalho no ponto de pregação, que se envolve em projetos missionários, está lá no louvor, cantando, fazendo música. Ele não sabe nada de música, ele não estuda, ele não se prepara, ele não busca excelência, mas ele está lá no Ministério do Louvor, porque falaram que lá é o lugar dele, opa, vamos integrá-lo lá. Ele sabe tudo, mas não faz nada com excelência na área da arte. Você prefere uma pessoa dessa no Ministério do Louvor? Ou você prefere músicos excelentes, que são disciplinados, que crescem naquilo que fazem? Que você prefere? Os dois juntos, da mesma pessoa, que ama a Deus, que se compromete com Deus, que serve a Deus. Eu gosto quando o Dr. James Houston, fundador lá do Regent College, onde eu estudei, fala: nós temos que ter um amor amador por Deus, puro, de pureza de serviço. Então, pessoas que amam a Deus, que amam a comunidade, que estão servindo no ministério, mas que quando falam, estamos servindo no ministério da arte e da música, estão procurando crescer naquilo que fazem e oferecer o melhor para Deus.
Porque é isso lá fora que artistas e músicos fazem. Eles estão tentando oferecer o melhor do que fazem. E quando tem contato com a comunidade, vê que nós somos menos, desprezamos a arte, desprezamos de oferecer a Deus excelente. Ah, tá bom assim, nós já estamos bem worshipados, 4 ou 5 acordes, tá bom demais, né? Gente, Deus também tem ouvidos, Ele aprecia coisas boas. O adorador, ele tem no seu coração algo que ele imagina, que Deus, quando olha para nós, Ele sorri. Deus olha para a minha vida, Ele sorri. Deus olha para a espiritualidade que estou construindo, Ele sorri. Deus olha o meu serviço que estou tentando fazer para a glória dEle, para a obra de Deus, para a instalação do seu reino. Deus olha para a minha vida, Ele sorri. Mas eu também penso muitas vezes que quando Deus olha para nós, Ele chora. Ele tem o coração despedaçado. Mas Ele nos acolhe, mesmo com os nossos enganos e equívocos. Ele nos acolhe com a sua graça. Ele nos dá a oportunidade de continuarmos a tentar ser adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que seja assim para a glória de Deus Pai. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe os irmãos.